Paz do Senhor, meus irmãos. Ixi. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, adolescentes. Vocês estão com fome? Amém. Misericórdia. Vou repreender o devorador aqui agora já, para passar essa fome. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra muito grande. Amanhã, com mais tempo, eu quero fazer os agradecimentos, mas desde já agradeço ao pastor, toda a liderança, né? Rever alguns amigos aí que nas outras ministrações a gente já aprendeu a amar. Os adolescentes lá do Araucária, né? Que estão ali. Todos vocês que estão bonitos demais, por sinal. E eu estou muito feliz porque eu adoro ganhar camiseta de congresso. A minha esposa não gosta, tá? Porque fica lá e vai ficando veinha, aí eu gosto de usar mesmo assim. Tá bom? Então estou muito feliz com essa camiseta, é uma honra para mim, chega até a me emocionar. E muito legal. As crianças de 3 a 11 anos podem descer para o culto. Vai ter um culto para elas lá. Então, isso. Podem se direcionar, por gentileza. Tome seu assento, meus irmãos. Tome seu assento, tá? Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 53, sem mais delongas. Isso aí, meu irmão. Fica à vontade. Fechou. Tá bom. Isaías 53. Quem não trouxe Bíblia dos adolescentes, levanta a mão. Seja sincero. Os líderes dos adolescentes que levantaram a mão, levanta a mão, só para me ver. Só para me dar uma olhadinha mesmo. Sem compromisso. Isaías 53. Amém ou não amém? Diz assim pra gente: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Eu estou pensando em alugar uma kitnet aqui em Blumenau. Se alguém souber, me indica, porque já é a terceira vez que eu prego aqui só esse mês, só para os irmãos verem, né? Não sei o que eles viram em mim, viram alguma coisa, não sei, mas estou pensando em alugar uma kitnet. Se alguém tiver uma kitnet aí até uns 200, 300 reais por mês, já com pensão completa, com comida inclusa, aqui no Moriá tem? Eu moro aqui na igreja, pastor, se o senhor deixar, faço lá em cima, bota um colchãozinho para mim e para minha esposa, né? Tá ótimo. Meus irmãos, confesso para vocês, líderes, quem foi que escolheu o tema? Foi tu, André? Foi a liderança toda? Junto com o pastor? Confesso para vocês que eu fiquei atribulado essa semana. Eu estava pensando sobre o tema e pensando o que eu ia pregar. É complicado, né? Você falar sobre reconciliação é complicado. E isso foi mexendo comigo durante a semana. Essa noite agora, eu cheguei a sonhar que eu estava pregando aqui. A minha esposa falou que de manhã cedo, né, eu estava para ela. Ela falava comigo, alguma coisa assim para ela. Eu cheguei a sonhar de tão intenso que isso estava no meu coração, de tão forte. E eu cheguei a ficar atribulado essa semana. Cheguei a ficar até irritado com algumas coisas, porque a mensagem ia me tocando de uma forma tão tremenda. O Espírito Santo ia falando tanto ao meu coração, que foi difícil de conviver comigo essa semana. Só a minha esposa para me aguentar, e ela faz até assim com a cabeça, só para me envergonhar. Foi difícil. Uma mensagem forte, uma mensagem que vai direto ao meu e ao teu coração. Reconciliação. E aí eu estava em
casa sentado e eu estava imaginando Deus, em toda a sua grandeza. Deus na eternidade, resolvendo criar todas as coisas. Ele vai lá, cria a terra, depois ele faz separação entre a terra e a água, depois ele cria o dia, cria a noite, ele começa a formar todas aquelas coisas que nós conhecemos. E eu acho interessante na Bíblia, que quando Deus vai criar as plantas, Ele não diz assim, plantas existam, margarida, girassol, cravo existam. Não, Ele não faz isso. Quando Deus vai criar as plantas, quando Deus vai criar as ervas, as árvores, Ele diz assim, terra, produza as plantas. Deus faz um vínculo da planta com a terra. Se você tirar uma planta da terra, o que acontece? Morre, né? Deus faz um vínculo. Terra, produza as plantas, produzam as árvores, produzam as ervas. Aí você vai ver mais para frente, em Gênesis, que Deus não vai criar os peixes do nada. Deus não diz assim, tainha exista. Deus não diz assim, golfinhos apareçam, baleia azul, baleia apareça. Deus não vai fazer isso, não fez isso. Deus diz assim, mares, água, rios, produzam os seres marinhos, produza os peixes, os golfinhos, a tainha, a anchova, sei lá o que mais tinha. E aí Deus faz um vínculo do peixe com a água. Se você tirar o peixe da água, o que acontece? Morre. Deus cria um vínculo entre a planta e a terra, e entre o peixe e o mar. E aí quando Deus vai criar a gente, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus estabelece um vínculo entre nós e entre Ele. Nós somos feituras de Deus, fomos criados pelas mãos de Deus, fomos criados diretamente com as mãos de Deus. Tudo Ele mandou fazer, Ele fez com as próprias mãos. E por fim ainda soprou o fôlego da vida nas narinas do homem. O homem, quando se levantou depois de ter sido criado por Deus e receber o fôlego de vida através de Deus. Ele estabeleceu um vínculo. No jardim do Éden, quando o homem e a mulher estavam postos ali, havia um vínculo com Deus. Havia uma intimidade entre o homem e Deus. A Bíblia diz que sempre na virada do dia, Deus ia no jardim falar com Adão. Imagine você receber a visita presencial de Deus todos os dias, de segunda a segunda, todos os meses, todos os anos, Deus visitar você todo dia pessoalmente. Que honra, que privilégio que eles tinham. Deus fez o homem com carinho. Deus fez a mulher com muito carinho. Posso descer? Ele não fez você à toa. Ele não fez você para ser uma ameba, para você ser um Zé Ninguém. Ele fez você com muito carinho. Ele pensou em cada detalhe, no seu cabelo. O seu Ele não fez roxo assim não, foi você que fez isso. Mas ficou bem legal. Essas coisas aqui também não foi Deus que fez. Essas bolinhas aqui, foi vocês que colocaram. Mas Ele fez vocês com muito carinho. Um mais gordinho, outro mais magrinho, outro mais feinho que nem os meninos, outro mais bonitinho que nem eu. É ou não é verdade? Amém, só a minha esposa falou. Ele fez a gente com muito carinho. Ele fez a gente com uma delicadeza inteira. O homem não foi qualquer coisa que Deus disse, apareça aí, mais um bicho aí. Já tem a vaca, já tem o boi, já tem o elefante, a girafa, tem o homem, tem a mosca, tem a... Não, Ele fez a gente de forma especial. O homem foi feito de forma especial no jardim do Éden. Foi colocado lá. Deus deu autoridade para o homem. Deus disse, olha, você vai dominar sobre todos os animais. Você vai dominar sobre todas as plantas. Você pode comer de tudo, menos daquelas duas arvorezinhas que está no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do bem e do mal. E aí a história vai contar que certa feita a mulher estava sem fazer nada, né? Essas irmãs desocupadas só arrumam problema. E aí ela estava lá sem fazer nada, comprando umas brusinhas lá no jardim do Éden. Aí de repente chega a serpente, né? Astuta, perigosa. Chega para ela e disse, Xiu. Ela, Eva assim meia tonta, né? Olhando. Ela, Xiu. Eu aqui, ó. Ei, por que você não come desse fruto aqui?
Por que você não dá uma experimentada nessa goiaba aqui? Dizem que foi maçã. Quem falou que foi maçã? Eu acho que foi uma goiaba. Por que você não come essa fruta aqui? Essa fruta eu não como porque Deus não permitiu que eu comesse. Deus disse para a gente que se a gente comesse dessa fruta nós iríamos morrer. Não, vocês não vão morrer coisa nenhuma. Pode comer da fruta, guria. Eu não sei onde é que estava Adão. Adão devia também. Mulher tem que estar sempre de olho, irmão, porque senão elas fazem essas coisas. Tá igual a minha esposa, né? Ela tem um monte de sapato, um monte de roupa, mas ela quer sempre o que não tem. Vai lá no shopping comprar mais um. Já estou desabafando aqui, não pode. Comprar umas brusinhas, né, amor? Às vezes a gente ganha os dinheirinhos da oferta das pregação, né? A gente ganha, sei lá, nossos 100, 200 reais lá, a gente não cobra, mas a gente vem com amor e carinho. Daí ela pega o dinheiro dela, brinca comigo, amor, vou comprar umas brusinhas. Misericórdia, já bota a mão na cabeça dela e já repreendo. E aí a Eva estava desocupada, e a serpente enganou ela, trollou ela lá no jardim, e fez com que ela comesse do fruto. E depois que a Eva comeu do fruto, ela deu para o tonto do marido dela, que também comeu do fruto, da goiaba. E os dois passaram a desobedecer a Deus. Naquele exato momento em que a Eva come do fruto e que dá para o seu marido também comer do fruto, algo chamado pecado entra no homem e entra na mulher. A ponto de, depois de terminarem de comer, eles olham um para o outro e percebem que estavam nus. Algo que não chamava a atenção deles, algo que era normal. Eles sentem vergonha de si, percebem que estavam nus e fazem para si aventais de folhas. Colocam folhas sobre si, igual Tarzan, bota um monte de folha. E aí, na viração do dia, quando Deus sempre visitava o homem, Deus chega lá no jardim e diz: Adão, onde está você, Adão? E Adão se esconde de Deus. Adão, onde está você, Adão? E Adão estava atrás de uma folhagem lá, ficou com medo de Deus. E aí quando Deus chama Adão por mais uma vez, Adão chega até a presença de Deus, diz que estava com medo e diz que comeu da fruta que não deveria ter comido. O pecado entra na humanidade, o pecado entra na vida do homem e na vida da mulher. E você que está me ouvindo aqui, e eu me incluo nisso, todos nós nascemos em pecado. Não há um ser humano nesta terra que não tenha nascido em Adão, como diz a Bíblia. Nasceu em Adão, nasceu em pecado. É por isso que precisa morrer e nascer de novo agora em Jesus Cristo de Nazaré, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nós nascemos em pecados, então não pode se levantar ninguém aqui e dizer: eu não sou pecador. Eu não sou hipócrita de vir aqui na frente e dizer: ah não, vou ensinar essa meninada porque eu sou melhor do que eles. Porque eu não peco, eles pecam, adolescente peca, eu não peco. Mentira, a gente peca e peca muito. Porque desde o momento em que o homem e a mulher comeram daquela fruta, o pecado adentrou na humanidade. E se tem uma coisa que o pecado é como se fosse a Dilma, o Lula e o Temer. Promete, mas não cumpre. Prometeu que eles não morreriam. Romanos 6 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Morre sim, morre sim. Não só morte carnal, como morte espiritual. O pecado nos mata espiritualmente. A serpente enganou Eva, prometeu que não morreriam, mas morreram. O pecado sempre exagera e nunca atende com as expectativas. Ah, vamos para a balada, vamos usar droga, ah, vamos fazer sexo antes do casamento, o que tem? Ah, vamos fumar um cigarrinho depois da aula, o que tem? Ninguém está vendo mesmo, vai ser massa. Vamos para a balada, você vai sentir prazer, você vai sentir alegria. Ah, vou trair a minha esposa uma vez só, o que tem? Os meus amigos do futebol já traíram, os meus colegas de trabalho já traíram. Ah, eu vou abrir o site de pornografia, o que tem? Vai ser legal. Todo mundo que faz isso diz que é legal, diz que é massa. O pecado sempre promete.
mas nunca cumpre o que promete. Pastor passou a adolescência fora da igreja, né? Tudo que o pecado prometia para o Senhor, ele cumpriu ou não? As alegrias, nada. Todo aquele prazer que as pessoas falavam que você ia ter, se você fizesse isso, aquilo, nada atendido. Tudo vazio. Quantos pais aqui passaram a adolescência fora da igreja? Tiveram uma vida assim, distante dos caminhos do Senhor? Tudo que o pecado prometia para vocês de prazer, de alegria, que vocês iam viver aquela vida, aquela loucura na adolescência de vocês, o pecado atendeu com todas as expectativas, sim ou não? O pecado engana. O pecado diz para vocês que é top pecar. Ninguém vem dizer para mim que, não, chegaram na escola e falaram para mim, vamos fumar maconha, só que a gente vai ser preso depois. Ninguém chega para você e diz, por que você não faz sexo antes do casamento? Só que não esquece, depois que você fizer, a irmãzinha vai se levantar no culto e vai revelar na frente da igreja inteira. Você estava em pecado. Alguém fala isso para você antes de você pecar? Alguém te mostra as coisas negativas do pecado para vocês? Não. Hein, mocinha? Não, o pecado não faz isso, o pecado engana a gente. Ele diz pra gente que vai ser algo top, vai ser algo sensacional. Eu, quando era adolescente, tinha proposta toda hora dos meus amigos, vamos fumar, vamos beber, vamos fazer um churrasco na casa do fulano de tal, vai ter menina, vai ter bebida, vai ter cigarro, vai ter maconha, vai ter droga, vamos se envolver nisso. Mentira de Satanás, o pecado engana, o pecado promete, mas não cumpre. Enganou Eva, enganou Adão. Por isso que a gente não pode pecar, porque é uma falsidade, é uma ilusão. O pecado é uma ilusão, e o pecado nos leva para a morte, tanto física como espiritual. Além de fazer isso, o pecado, ele causa medo, e ele causa vergonha na gente. Você não vai ver alguém chegando aqui na frente e dizer, pequei hoje, irmão, toca aí, pequei. Você vai ver alguém fazendo isso? Não. Apesar de que tem uns que vão pregar e ficam a pregação toda só falando o que faziam no mundo, né? Testemunho, diferente. O pecado dá medo, dá vergonha. A Bíblia diz que depois que eles pecaram, eles sentiram vergonha de quem eles eram. Eles sentiram vergonha da forma que estavam nus. O pecado abriu os olhos deles de uma forma que eles sentiram vergonha da forma em que eles estavam no jardim. O diabo quer envergonhar você através do pecado. O diabo quer que você tenha vergonha daquilo que você fez. Tem gente aprisionada no pecado. Olha só que sério que eu vou falar. Tem adolescente aprisionado na pornografia. Tem adolescente aprisionado na masturbação. Tem adolescente que não consegue parar de ver os vídeos que vê. Isso é sério, de testemunhos que a gente ouve de adolescentes. Porque tem vergonha de expor aquilo para alguém. O pecado nos causa vergonha. Como é difícil atender um adolescente que é viciado em pornografia. Ele tem vergonha daquilo. Ele não consegue chegar para alguém e dizer, olha, eu preciso da sua oração. Os que bebem, os que fumam, têm mais facilidade. Eu atendi muitos jovens quando a gente era líder no Ipiranga, lá na igreja que o pastor Eric foi nosso líder. Atendi muitos jovens chegando, mano, ontem eu fui para balada, eu bebi, eu fumei. Mas nunca tive um jovem, e eu sabia que era viciado, chegando, Jonathan, eu sou viciado em pornografia. Porque tem determinados tipos de pecado que causam vergonha na gente. E depois da vergonha, ocasionam um medo em nossos corações. Deixa eu falar para você uma palavra que está lá em Tiago. 1 João diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, nós seremos perdoados. Se você dobrar o seu joelho e falar, Senhor, eu sou viciado nisso, naquilo outro, eu não consigo parar de abrir os vídeos que me mandam no grupo do WhatsApp da empresa, ou no grupo do time de futebol, eu não consigo parar de olhar aquela revista que levam para a minha faculdade, para a minha sala de aula. Se você dobrar os seus joelhos e confessar os seus pecados a Deus, você será perdoado, diz a palavra. Você receberá perdão. Mas isso não significa que você será curado. Sabe quando que a gente é curado do nosso pecado? Sabe quando a gente é curado da nossa amargura? Sabe quando a gente é curado
Sabe quando que a gente consegue largar de verdade? Vou dar um segredo aqui só para quem é viciado em pornografia, porque isso atinge muitos adolescentes e muitos homens, adultos, pais de família. Vou dar um segredo para você. Tiago diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, para que a gente possa ser sarado. Quando a gente confessa para Deus, a gente é perdoado. Quando a gente chega para alguém de confiança, quando a gente chega para o nosso líder de adolescente, quando a gente chega para a nossa líder de adolescente e expõe o nosso problema, abre o nosso coração e fala aquilo de errado que a gente está fazendo, porque nós não somos super-heróis, nós não somos mega adolescentes, os mais bambambãs de todos que não pecam. A gente não é melhor do que aqueles que estão lá na escola que não servem a Deus. Quando você abre o seu coração para alguém de confiança, não vai falar para qualquer um, senão amanhã todo mundo vai estar sabendo o que você fez. Vigia. Mas quando você conta para alguém de confiança, você é sarado pelo poder da palavra de Deus. Você é curado desse pecado que te prendia. Você recebe a cura por parte do Espírito Santo de Deus, porque pela sua boca você confessou o pecado, você recebeu uma oração e você foi atendido pelo Espírito Santo de Deus. Eu me coloco à disposição nesse final de semana. Se alguém precisar conversar comigo, algum adolescente, chegar, Jonathan, fala comigo, eu vou orar com você, e você vai se livrar desse mal de uma vez por todas, e você vai se sentir limpo, vai se sentir puro na casa de Deus. Satanás não vai ter mais acusação contra ti de dizer, não abre a tua boca, não canta, porque tu és um pecador. Não vai para a igreja, porque antes de ir para o culto tu estava se masturbando, ou tu estava assistindo pornografia. Não, você será sarado pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. O pecado, além de causar vergonha, causar medo, cumprir e não prometer e não cumprir, o pecado fez separação entre o homem e entre Deus. Aquilo que era harmonioso, aquilo que era um vínculo de pai com filho, aquilo que existia uma amizade entre homem e Deus, com a existência do pecado, foi separado lá mesmo no Jardim do Éden. Sabe onde era para você estar neste momento agora? Você não era para estar aqui nessa igreja, você era para estar no inferno. O seu lugar de destino neste exato momento era o inferno, porque todos pecamos e fomos destituídos, excluídos da glória de Deus. O pecado separou o homem de Deus. O pecado fez separação entre você e Deus. A inclinação para o pecado é tão forte que a gente mal consegue escolher Deus. O pecado entrou enraizado no nosso coração de uma forma tão intensa. Você sabia que o pecado não vem de fora para dentro, né? O pecado vem de dentro para fora, ele está dentro de você. Não é o seu amigo que lhe faz pecar. Não é simplesmente assistir um vídeo na internet que te faz pecar. Aquilo estimula e o pecado sai de dentro de você para aí sim ser executado. Você é um pecador, o pecado está impregnado em você por causa do pecado de Adão no Jardim do Éden. O pecado separou o homem de Deus. Excluídos fomos da glória de Deus. E aí, depois que o homem sai do jardim, Deus faz uma determinação. Agora, já que vocês são pecadores, já que vocês me desobedeceram, é preciso haver morte e derramamento de sangue, para que o perdão, para que o pecado de vocês possa ser perdoado. Já no jardim, Deus tira aquelas folhas de Adão e Eva, mata um animal e reveste eles com pele de um outro animal. E para você ter a pele de outro animal, você precisa matar esse outro animal já no Jardim do Éden. Para compensar o pecado e a desobediência de Adão e Eva, é preciso haver morte. E aí você vai acompanhar o povo de Israel. Sempre que pecavam, precisavam sacrificar um animal. E não era qualquer bichinho não podia ser um cachorro de rua, não precisa ser um gato, tinha que ser um cordeiro. E tinha que ser um cordeiro novinho, sem mancha, sem imperfeição. Deus exigia o derramamento de sangue
para que houvesse perdão de pecados. E aí a história do Antigo Testamento vai levar isso por livros e livros, até que a gente chega no momento em que está o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos céus. E uma conversa entre eles, surge o questionamento: quem nós vamos enviar? Nós já tentamos Abraão e não deu certo. Nós já tentamos Moisés e não deu certo. Nós já tentamos José e não deu certo. Nós já tentamos Davi e não deu certo. Nós já tentamos Salomão e não deu certo. Nós já tentamos Malaquias, nós já tentamos Jeremias, nós já tentamos vários outros profetas, juízes, Samuel. Já tentamos homens e mulheres e nenhum deu certo, todos pecaram. Nenhum deles foi capaz de estabelecer a comunhão entre Deus e o homem. De repente, nos céus, entre a conversa dos três, Jesus disse: Pai, envia a mim. Eu vou descer, eu vou me transformar em homem, eu vou abrir mão da minha santidade, eu vou abrir mão da minha divindade e vou descer até a terra, e vou descer e vou me tornar um humano, vou nascer de uma virgem, vou ser um bebê, vou ser uma criança, e eu vou verter o meu sangue para pagar o preço pelos meus e pelos seus pecados. Se é derramamento de sangue, Pai, que tu precisa, eu vou verter o meu sangue, o sangue de um cordeiro sem manchas, o sangue de alguém que faz parte de Deus e da Trindade, para pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Jesus desce. Jesus desce. Um bebê, uma criança, um adolescente, um jovem. E quando ele tem 33 anos, começa a acontecer o momento da sua morte pelos nossos pecados. Jesus estava orando no Gólgota. E a Bíblia diz que a oração de Jesus era tão intensa, porque o problema é que ele era Deus também. Ao mesmo tempo que ele era Jesus, ele também era Deus. Então ele conseguia ver tudo aquilo que ele ia ter que sofrer pela gente. E aí diz a Bíblia que ele estava orando, e a oração de Jesus era tão intensa, a oração de Jesus era tão forte naquele monte. A oração de Jesus era uma oração tão dramática e tão pesada, que diz a Bíblia que Jesus começa a suar sangue. Ao invés de suar normal, como a gente sua, ele começa a suar sangue. Esse é um sintoma que a medicina explica. Quando você tem uma agonia muito grande, quando você tem um medo muito grande, Jesus sentindo medo, porque se não fosse para sentir medo, o sacrifício não valia. Ele veio para ser como homem mesmo. Ele veio para ter os mesmos problemas que nós temos. Ele veio para passar as mesmas dificuldades que nós passamos. E ele estava naquele monte orando ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. A agonia de Jesus era tão grande que ele colocou a possível oportunidade de Deus passar aquela situação dele, mas ele colocou uma vírgula dizendo: mas ainda assim seja feita a tua vontade. Ele soa sangue. O estresse era tão grande, o momento que precedia a crucificação era tão grande que ele soa sangue. E depois que eles pegam ele, Judas trai ele, um dos seus discípulos. Ele não foi traído por alguém de fora, ele foi traído por um de dentro. Alguém que ceava com ele, alguém que via os milagres acontecer. Os soldados pretorianos pegam Jesus, colocam Jesus num pátio, amarram Jesus de joelhos em um tronco, mais ou menos dessa altura, amarram as suas mãos, e ele fica de joelhos no chão, e dois soldados pegam um chicote de couro, na ponta do chicote havia chumbo e havia pedaços de ossos, na ponta do chicote. Jesus, em tremenda agonia, em tremendo tremor, medo, pavor, ele começa a apanhar daqueles soldados.
E os soldados, diz a história, eles competiam entre si para ver quem conseguiria desmaiar o cidadão que estava apanhando. Então, cada um batia o mais forte que podia em Jesus, nas costas de Jesus, para ver qual deles conseguia desmaiar Jesus primeiro. Aqueles cortes eram tão fortes, aqueles cortes eram que chegava a abrir a carne de Jesus. Nenhum homem conseguia aguentar mais do que 10 chibatadas daquela. Jesus aguentou todas elas, como uma ovelha muda. Ele não disse nem um ai. Ele não disse nem ai que dor. Ele não disse nem para com isso. Ele simplesmente foi aguentando chibatada após chibatada, porque ele tinha um grande amor pela minha vida e pela tua vida. Ele continua apanhando. Os ossos de Jesus aparecem por causa da violência que os soldados batiam nas costas de Jesus. E eles não batiam, a história diz que eles não batiam em lugares diferentes, eles batiam apenas no mesmo lugar. O osso batia nas costas, e na segunda chibatada batia no mesmo lugar, na terceira no mesmo lugar, na quarta no mesmo lugar, até rasgar a carne inteira e ficar aparecendo apenas os ossos. Eles tiram ele dali. Pilatos, na esperança de que Jesus pudesse continuar a sua vida, traz o pior preso que tinha na época, o cara que foi preso por assassinato, Barrabás. Colocam ele e Jesus, na esperança de que a multidão fosse mandar crucificar Barrabás, mas a multidão começa a gritar para que Jesus seja crucificado, ele todo moído pelas nossas transgressões. Ele ouve uma multidão inteira que ele deu pão, uma multidão inteira que ele deu peixe, uma multidão inteira que ele curou os filhos, uma multidão inteira que ele curou os fluxos de sangue, uma multidão inteira onde ele fez cego enxergar, paralítico andar, uma multidão que estava ao redor dele quando desceram aquele rapaz naquela casa, e Jesus disse: levanta-te e anda. A mesma multidão que Jesus curava e dava comida, era a multidão que havia sido paga, e se venderam começando a gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Eu acredito que pior que a dor das chibatadas é a dor de ver as pessoas que você ajudou gritando na frente de todo mundo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus depois sai dali. Pilatos não tem muito o que fazer. Jesus agora precisa percorrer o caminho da crucificação. Eles colocam a parte horizontal da cruz nos ombros de Jesus. 2 soldados amarram cordas sobre Jesus e vão puxando ele por um caminho. E ele, já todo machucado, precisa carregar aquela cruz tão pesada. E a Bíblia vai dizer que em alguns momentos ele cai, porque pesava em torno de 50 quilos. Imagine você com as costas abertas, com os seus ossos aparecendo, ter que carregar uma cruz, um pedaço de uma cruz. E ele ia caminhando, e conforme ele ia caminhando, ele fraquejava, porque era homem, e ele caía. Depois de cair algumas vezes, chamaram um homem chamado Simão para ajudá-lo a levar a cruz. E Jesus chega no Calvário, no local onde ele seria crucificado. Quando Jesus chega no Calvário, imagine você, ele estava com uma túnica. Diante das feridas, o tecido daquela túnica já havia se grudado inteiro nas feridas de Jesus. Aquela roupa que ele vestia já estava impregnada, os pedaços, os filamentos dos tecidos já faziam parte da pele de Jesus. Os soldados, sem pena e sem piedade, arrancam aquela vestimenta de Jesus. E ele, como uma ovelha muda, não fala um ai e não reclama um segundo de dor, apenas suporta tudo aquilo. Eles arrancam aquela túnica dele e começam a pregá-lo na cruz. E aí muita gente acredita que Jesus foi pregado pelas mãos. Eles não pregaram as mãos de Jesus, eles pregaram os pulsos de Jesus.
E se existe uma dor terrível que o homem pode sentir, é a dor de o rompimento de um tendão. Quando se rompe um tendão, não sei se alguém já teve isso, a dor é insuportável. Os 2 braços, os 2 pulsos de Jesus foram pregados naquela madeira. Pregaram ele no chão, depois pregaram os seus pés, atravessaram os seus pés com os pregos. E aí, na hora que foram levantar a cruz, havia um buraco no Calvário onde eles iriam colocar a cruz. Eles colocam a cruz naquele buraco e a cruz se pende para frente. Você imagina alguém moído. Você imagina alguém esfolado pelas chibatadas. Você imagina uma ferida aberta e alguém, os pulsos furados, é largado naquela cruz e aquela cruz pende para frente a ponto de ele não conseguir nem respirar, porque o seu pulmão estava flexionado, estava pressionado. Jesus não conseguia respirar, estava mais de dia sem comer, estava mais de 24 horas sem poder tomar água. E quando ele pede água, dão para ele uma bebida ácida, zoando ele. E não podemos esquecer que, além de tudo isso, colocaram na cabeça de Jesus uma coroa que, além de dolorida por cravar os espinhos de acácia no couro cabeludo de Jesus, aquela coroa era um sinal de zombamento, dizendo: este aí é o rei dos judeus. Este aí é aquele que se diz rei, mas não consegue salvar a si mesmo. Jesus teve que ficar com aquela cruz cravada na sua cabeça. E aí, enquanto ele estava naquela cruz, pendida para frente sem poder respirar, a Bíblia vai dizer para nós que ele diz 7 frases antes de morrer. E para falar, ele precisou tomar força, colocar os seus pés, flexionar os seus pés sobre aqueles pregos que haviam perfurado os seus pés, agarrar nos pregos que estavam sobre os seus pulsos e se impulsionar para trás. Imagine uma madeira cheia de ferpas. Imagine uma madeira que não era tratada, encontrando as feridas das costas de Jesus. E aquilo que já não estava cicatrizado agora se abre mais ainda. Jesus não conseguia colocar sua cabeça para trás, porque senão a coroa de espinho perfuraria o seu crânio e possivelmente o seu cérebro. Então ele tinha que ficar com a sua cabeça para frente, causando ainda um desconforto muito grande para respirar. E uma das frases que ele diz na cruz do Calvário é a frase tetelestai, está consumado. Se é de sangue que a humanidade precisa, eu estou vertendo meu sangue na cruz do Calvário, para morrer por mim e para morrer por você que está aqui nesta noite. Se é de sacrifício que a humanidade precisa para ter os seus pecados perdoados, eu sou o sacrifício vertido nessa cruz e estou morrendo, pagando o preço pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz por mim e por você. E aí fica uma pergunta para o seu coração. As minhas pregações não são assim. Por isso que eu fiquei tão atribulado. As minhas pregações são mais espontâneas. Mas eu precisava falar isso. O Espírito Santo incomodava meu coração para lembrar você de que não foi de graça. A graça não foi de graça. Precisou ter sacrifício. Precisou ter sangue derramado na cruz do Calvário. A gente tem que parar de brincar. A gente tem que parar de achar que é brincadeira. Como que alguém tem coragem de pecar contra Deus quando se lembra que Ele verteu o seu sangue, que Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados? Como que alguém tem coragem de pecar? Como que a gente tem coragem de abrir um vídeo na internet e assistir pornografia, quando se lembra que Jesus verteu o sangue na cruz por mim e por você? Como que alguém tem coragem de sair da igreja e ir para o mundo, quando um Deus desceu e se tornou homem, carne, o verbo se fez carne, e morreu na cruz por mim e por você?
Como é que você tem coragem de continuar pecando? Fecha os teus olhos por um momento, fecha os teus olhos. Eu quero que você imagine Jesus naquela cruz. Eu quero que você imagine todo o sofrimento que o seu mestre passou naquela cruz. E eu quero que você imagine Jesus olhando para o horizonte, mesmo com os pregos perfurando a sua cabeça, porque ele encostou na cruz para levantar a sua cabeça. E os olhos de Jesus não enxergavam a vista do Monte Calvário. Os olhos de Jesus não estavam enxergando apenas as pessoas, os soldados pretorianos que estavam em volta. Os olhos de Jesus, pela sua divindade, estavam enxergando você aqui neste lugar, sentindo a presença do Espírito Santo, vivendo uma vida em santidade, dedicando a sua vida para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Ele vê você na cruz. Sabe por que ele não desistiu? Eu acredito que se aquele soldado tivesse hesitado em pregar os pulsos de Jesus, ele mesmo teria pego aquele martelete, aquele martelo, e pregado os seus pulsos, porque ele precisava morrer para você estar aqui nesta noite. Ele precisava morrer. Fica de pé comigo. Reconciliados. Reconciliados nós somos. Quantos são reconciliados com Deus? Jesus pagou o preço para que nós fôssemos reconciliados. A cruz do Calvário é o símbolo da nossa reconciliação com Deus, do nosso compromisso com Deus. Quando a gente olhar para aquela cruz, a gente precisa se lembrar que agora o véu do templo se rasgou. Não há mais sumo sacerdote, não há mais ninguém no meio, somente eu e Deus. Eu tenho acesso, eu tenho entrada. Jesus pagou o preço pela minha e pela sua vida. A banda pode se posicionar. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Existe alguém nessa